saiu. Oito de paus. A justiça. Eu senti aqui uma coisa assim, meio de algo sendo parado. 10 de copas, 5 de ouros, 5 de espadas, tá vendo? É como se alguma negatividade estivesse sendo parada, paralisada. Pajem de espadas pode ter muito a ver com o diabo com pajem de espadas, fala de fofoca, de malícia, de mentira. Tem alguma, tem alguma coisa aqui de mentira sendo paralisada, sendo parada. O oito de paus no baralho cigano ele é uma carta de Xangô. E aqui caiu a justiça. Seis de copas. Seis de copas fala de passado, fala de reciprocidade. Eu acho que aqui existe alguma energia, a sacerdotisa, as de ouros. Isso aqui, assim, não tá, meio que não tá valendo ainda, né? Mas as cartas eu tô querendo já trazendo pra mim uma energia. O Papa. Sabe o que eu tô sentindo aqui? Eu tô sentindo uma coisa de desistência. Nove de espadas, tá vendo? Nove de espadas é a carta que muitas vezes fala de arrependimento, de tormento mental. Pode ser alguém que ou queria fazer ou fez algo e agora tá. Eu ouvi clareza, tá tendo algum tipo de clareza, algum tipo de. Eu não sei porquê, mas tá me vindo algo do terceiro olho. Você vê que essa pessoa ela tá com a mão aqui assim, né? Tem uma coisa nesse sentido, é como se agora a visão de alguém estivesse se abrindo para entender uma situação de uma forma até um pouco mais inocente, sabe? Ó, nove de paus fala de observação. Bom, vamos lá. Beleza. A energia aqui é essa. Tem alguma malícia, alguma maldade, alguma coisa que estava sendo movimentada que vai ser paralisada, vai ser cortada aqui. Ó, eu falei de desistência, tá vendo, cara, as cartas, ó. Oito de copas fala de desistência, fala de deixar, eu deixando algo para trás. E aqui é o Ás de Paus. O Ás de Paus fala de uma inspiração, de um desejo. Aqui tem a mão da espiritualidade, afastando alguém de um caminho ou fazendo alguém não seguir em frente em relação a alguma coisa. O diabo, dois de ouros, sete de ouros, pajem de ouros, a torre. Aqui, quando eu vi o diabo e o dois de ouros, cara, é bem a cara do diabo, né? Isso aqui. Assim, o As de Paus com o diabo, pra mim, são os guardiões. Aqui tem muito forte a força dos guardiões aqui. Então, essa pessoa aqui pode ter recebido de alguma forma, algum alerta dos guardiões, sabe? Ter sido, até mesmo uma cobrança, porque a justiça pode falar, a justiça com o diabo pode falar pra mim de cobrança espiritual. Tem uma coisa de mentira aqui muito forte de falcatrua. E aqui, por que que eu falei que o diabo, né? Porque você tá vendo assim, esse cara. Aqui ele tá. Tem mais um sentido de equilibrar, né? Mas pra mim, sabe esse povo do sinal que fica fazendo malabarismo, né? Então a gente sabe, por exemplo, quando você vê histórias de pactos, né, com o diabo, é meio isso, né? Ele fala, eu vou te dar tal coisa. Só que ele, na verdade, ele tá. É uma palhaçada, é uma brincadeira, aquilo não é verdadeiro. Aquilo não é de verdade. Os enamorados, eu não falei de pactos.
Não que aqui é um pacto, mas pode ser. Aqui pode ser alguém que ia fazer alguma coisa espiritual, porque tem muitas cartas espirituais, muitos arcanos maiores. Mas aqui tem algum tipo de acordo, algum tipo de combinado entre minimamente duas pessoas aqui. E parece que alguém aqui ou foi cobrado espiritualmente, sabe? Claramente essa pessoa recebeu um chamado, e eu sinto aqui o povo da esquerda. Eu sinto o povo da esquerda, eu não sinto. Tá me vindo o povo da rua aqui. E o povo da rua, quando eles querem passar um recado, não é bonito. Mas eu tô sentindo algo muito nesse sentido, sabe? Eu tô pegando algo nesse sentido. Ó, 5 de ouros. O que que eu falei, o povo da rua? Olha isso aqui. 5 de ouros, cara, tá vendo como as cartas caem? 5 de espadas. 5 de espadas, cara, é a carta da guerra, é a carta da sacanagem, é a carta da desonestidade. O que que eu tô falando? Eu acho aqui que tem uma pessoa que ela percebeu com bastante clareza a proteção espiritual de uma pessoa. Bem te vi, bem te vi. 5 de ouros aqui é roubo, cara. Aqui é a carta da perda, da doença. Tá vendo? Aqui são pessoas, moradores de rua, por isso que eu tô falando que tem a energia do povo da rua. Essa carta aqui é a carta da trapaça, da deslealdade, aqui, é da desonra. Só que eu não sei. Ó, a rainha de paus, rainha de espadas, cavaleiro de paus, 6 de paus, rei de ouros, 9 de copas. A carta que também fala de arrependimento. Aqui eu tô falando, eu acho que essa pessoa, aqui eu tô sentindo essa pessoa, isso voltando. Tanto que aqui, ó, 10, 5 dá 10, é a roda da fortuna. Aqui é algo que retornou, alguma energia que retornou. E eu sinto aqui, ó, que eu falei, tava aqui, saiu. Mas a energia de Rainha de Paus fala também de mentores espirituais. Ó, As de Copas, Rei de Copas. Tem uma coisa aqui, como eu falei, além dessa cobrança, tem uma coisa de essa pessoa percebendo a boa intenção, se não é uma boa intenção, mas a bondade de alguém, sabe? Tá me vindo isso. Então, das duas, uma. Eu sinto aqui, por exemplo, mesmo que isso tenha acontecido, a partir de uma reflexão dessa pessoa, eu sinto que ela foi chamada ou cobrada ou alguma coisa nesse sentido aqui pelo povo da rua. Ou talvez ela não foi ainda, mas aqui está o aviso de que ela será, se ela continuar nisso aqui. Porque aqui tem arrependimento. Ó, cara, você tá vendo? Tá vendo como as cartas confirmam? A carta da insatisfação, quatro de copas. É quando você não. É a carta da ressaca. O 3 de copas é a carta da celebração. O 4 de copas é a carta assim, nada disso tá bom pra mim. 2 de ouros, 10 de copas, 2 de espadas, tá vendo? Muito dois, 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 7 de copas, a carta das ilusões, a carta do arrependimento profundo, da perturbação mental. Aqui é essa história desde o começo que eles estão falando. E tem a ver com fofoca, maledicência, talvez energias espirituais. Essa pessoa pode se lançar, ter usado alguma energia espiritual. Rei de paus, ó, rei de paus é o bruxão. A lua, cara, não tem como. 4 de paus. 4 de espadas. Povo da rua aqui, tá?
E aí, que mais? Nove de espadas. Cara, tem uma pessoa aqui que está ou estará muito arrependida. Inverteu. Dez de copas. Dez de copas é a carta da família, é a carta da comunidade, a lua. Nossa, cinco de copas, gente. Olha isso, a lua, dois de espadas, nove de espadas, dois de ouros, sete de ouros. Pá. Você sabe aqui, assim, é o que eu tô pegando? Essa pessoa aqui, claramente existe algum acontecimento aqui que já aconteceu ou vai acontecer, que vai fazer essa pessoa entender que seja lá o que que é que estava acontecendo aqui, primeiro, não era justo, porque caiu a justiça logo com o diabo. Então tem uma coisa aqui muito. E tá vendo esse dois aqui, ó, carta de muito arrependimento. O que que é o arrependimento? O arrependimento é quando a gente toma atitudes e a gente não alcança o que a gente queria, que a gente não, que a gente estava errado em alguma ação que a gente tomou, né? Enfim, o arrependimento vem muito, muito dessa situação. O 10 de Copas fala de uma felicidade, é aquela felicidade, tá vendo? A família aqui celebrando, o arco-íris, é aquela felicidade da família de margarina, não tem? A casa no campo, o pai, a mãe, as crianças, a piscina e o cachorro e blá blá blá, entende? E isso aqui, ela não vai acontecer. Então, só que além dela não conseguir isso que ela quer, ela vai perder. É muito isso. Assim, o que essa pessoa ganhou não vai ser o suficiente. Não, não valeu a pena. Ela já está chegando nesse contexto que não vai valer a pena, que não valeu a pena. Aquilo que ela imaginou que iria conquistar, mesmo com isso aqui, ela não vai ter. E ainda tem uma situação aqui muito emocional, porque, cara, a lua, cinco de copas, o dois de espadas, sabe? Tem uma coisa muito mental e emocional aqui. Então, para mim, aqui está falando muito de como tá as emoções dessa pessoa, porque me parece assim, sabe quando você faz uma sacanagem com alguém e que depois você percebe que, assim, além de você. Porque aqui tem alguma coisa de ganho, tem alguma coisa de interesse. Porque o cinco de espadas com cinco de ouros é tipo um roubo, gente, aqui. É um roubo, é um golpe, é algo para tirar do outro de uma forma muito desonesta, tá? Muito desonesta. Muito desonesta, muito. Você tá vendo aqui que esse cara, ó, esse mendigo aqui, tem esses mendigos, é como se você fosse chutar cachorro morto, sabe? Você tirar de alguém que já não tem nada. É como se você fosse pegasse um mendigo e roubasse o que ele tem, chutasse ele, tocasse, sabe assim? É uma coisa muito baixa isso aqui. E não deu certo. Só que além de não ter dado certo, deu errado. Ou vai dar muito errado isso aqui. E é como eu tô falando, no fim das contas, é como se ainda por cima, essa pessoa aqui, porque eu tô sentindo uma pessoa em particular dentro de mais pessoas, mas tem uma pessoa em particular aqui que ela vai perceber que essa pessoa, assim, eu ouvi compartilhar, além dela não merecer, ela ainda, o pouco que ela tinha, sabe, assim, eu ouvi genuíno. Tem uma coisa de, era tudo muito genuíno. A carta do dois de espadas muitas vezes fala de negação. Eu tô sentindo aqui alguém que ou ficou ou vai ficar muito arrependido e ela não vai saber muito como voltar. Rei de ouros.
Tá vendo? O rei de ouros é generoso. Três de espadas. O que eu acabei de falar. O rei de ouros é a pessoa generosa. O rei de ouros, ele fala normalmente de uma pessoa que tem dinheiro, né? Mas não é só. O rei de ouros, ele é próspero. Então, a prosperidade. O rei de ouros, ele é generoso, sabe? É uma pessoa que. Eu vejo o rei de ouros como aquela pessoa que faz os outros crescerem. Para ele não importa só ele estar no trono, entende? Ele quer ver. Tanto que você vê aqui, ó, na carta, que ele é como se todo o cenário fluísse a partir da roupa dele, né? Então é como se eu vejo muito isso assim no Rei de Ouros. É como se a prosperidade dele ela fosse se espalhando ao redor dele, entende? E três de espadas, que é a carta da traição, muitas vezes de propósito, mas também fala de escolhas que machucam tanto os outros quanto a si mesmo. O três de espadas muitas vezes também fala de triângulos. O oito de espadas fala de vergonha, de humilhação, prisão mental, entende? Eu acho que é isso aqui, ó. Ó, e aqui dá a justiça. A estrela fala de internet. Alguém aqui pode ter feito alguma coisa na internet ou está fazendo. É o que eu falei, fofoca, difamação, né? Aí, gente, eu não sei nem se isso aqui tem a ver comigo, eu só tô tirando porque eles mandaram tirar. Eu tava aqui e mandaram eu tirar isso aqui. Talvez essa era a intenção, mas não conseguiu. Ou não vai conseguir. Porque o que eu falei, a justiça tá aqui, ó, de novo. Tem uma coisa aqui, e vocês estão vendo que as cartas vão caindo. O que que é esse cinco de ouros aqui? Nove de espadas. Ó, voltou, gente, voltou as cartas. Nove de espadas. Sete de ouros. Pajem de ouros. É tudo que eu tava falando. O pajem de ouros, ele é o nove de espadas. Voltou, confirmando aquilo que eu estava falando, que é uma pessoa, lembra que eu falei? Que aqui tem várias pessoas, aqui tem duas, aqui tem três e aqui tem uma. Ó, sem dormir, com a mão na cabeça. Aqui tem o sete de ouros, que fala da análise, fala da colheita. É uma pessoa observando o que o trabalho dela produziu. E aqui é um pajem, cavaleiro de espadas, três de paus, dois de ouros, dois de espadas, muito dois. O dois, a casa dois, cinco de copas, quatro de ouros e o nove de copas lá no fundo. O nove de copas é o desejo atendido. É isso aqui, ó. O oito de copas, a primeira carta que caiu. Então, assim, teve alguma coisa que chegou muito rápido, assim, é como se essa pessoa ela tivesse que tomar uma decisão muito rápida e ela aceitou algo, esperando um nove de copas. Então ela largou algo aqui que eu falei, por, imaginando que essa oportunidade, isso que aconteceu, levaria ela para a realização de algum tipo de desejo, sabe? Mas o nove de copas é um desejo muito pessoal, muitas vezes até egóico. E aqui a gente tem o 10 de copas invertido, confirmando a energia que eu já estava falando, que é alguma coisa aqui que não vai acontecer, um objetivo que não vai acontecer. E eu sinto que tem a ver aqui talvez com mais pessoas, um grupo, uma comunidade, etc e tal. Então aqui pode ser até uma questão
coletiva, sabe? Um grupo de pessoas que já estava aqui. A gente está falando de fim de ano, então pode ser alguma coisa de festa, sabe? Ah, vamos fazer uma festa, vamos. Eu não sei, mas algo aqui no meio tem a ver com isso aqui. O que está no meio é isso aqui, ó. Cinco de ouros, péssimo. Cinco de espadas, péssimo. Nove de espadas, péssimo. Energias muito péssimas. Essas duas aqui falam de gente que é capaz de tudo. Isso aqui é uma pessoa ou pessoas que são capazes de tudo para conseguir o que quer. E o nove de espadas fala de uma pessoa que tem muito forte, gente, uma coisa da espiritualidade, meio que talvez até mesmo o mentor dessa pessoa, trazendo essa pessoa para a realidade, fazendo ela enxergar o caminho que ela está percorrendo. Porque alguma coisa aqui vai acontecer para isso. Pode esperar, vai acontecer. Isso aqui eu garanto. O povo da rua, gente, não é uma energia legal. Não é uma energia legal. Você ser cobrado pelo povo da rua não é uma energia legal. Não é. Não é legal. Esse pajem aqui, para mim, o pajem ele fala de uma pessoa confiável, fala de documentos. Para mim, fala de documentos, coisas que são documentadas. Sabe assim, é como se agora essa pessoa. Eu tô vendo assim, ó. Isso aqui é o dar as costas. Três de paus. Só que quando você tá. O que tá vindo pra mim, assim, sabe? Quando eu tô vendo uma pessoa entre a cruz e a espada, por quê? Porque ela quer retroceder, mas ao mesmo tempo já tem algo que ela fez aqui que está registrado. Ela não consegue desfazer. Ó, Cavaleiro de Ouros fala de algo que é constante. O carro, quatro de espadas. Eu não sei quem é, mas Rei de Copas. Eu vejo essa pessoa, eu sinto que essa pessoa vai, aqui ó, oito de paus. Ela vai tentar reverter. Aqui ó, seis de espadas. O cinco de espadas é a carta que eu falei da desonra da guerra e o seis de espadas é quando a pessoa se afasta disso. Eu sinto que essa pessoa ela vai ter uma atitude aqui bastante corajosa de se afastar de alguma coisa aqui porque algo vai dar muito ruim. Por que que eu tô falando assim, algo, alguma coisa? Porque para cada pessoa, gente, entende? Você tem que saber se, porque se nada disso estiver fazendo sentido, não é para você, porque eles mandaram fazer para alguém isso aqui. Pode não ser para você. Se não for para você, ótimo, porque essa energia não é boa. Ó, eu tô falando, eu sinto aqui que pode ser alguma coisa realmente documentada. E eu tô falando muito de pacto, de acordo, pode ser um contrato, pode ser um acordo, pode ser. Tem alguma coisa aqui que talvez até um documento mesmo, documentado, que alguma das partes aqui vai tentar é, des- é, retroceder, mas não vai ser uma coisa fácil. Mas do mesmo tempo eu sinto que tem uma força espiritual aqui tentando guiar essa pessoa para que ela saia, desvie o caminho antes que algo aqui piore. O louco. Ó, o que que eu tô falando, cara? Sete de espadas. A carta do ladrão. Tem uma pessoa aqui, gente, que foi muito inocente. Tá vendo essa pessoa aqui? Ela tá pulando de um penhasco. O louco, ele se joga nas coisas. Ele não pensa. Sete de espadas. A carta da trapaça, do ladrão, da armadilha, da traição pelas costas, do oportunista. E eu falei que é para livrar alguém, ó. Tá vendo que tem um sol aqui iluminando essa pessoa? É aquilo que eu falei. É assim, olha, o pouco que você tem, pega e sai, porque isso não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Sete de espadas, não vai valer a pena, gente. Não vai. Aqui não vai. Não vai.
Aqui, ó, é uma oportunidade que essa pessoa vai ter de. É, é como se fosse uma mudança de rota. Eu tô vendo assim, sabe? Uma oportunidade de mudar de rota. Sete de espadas, dois de copas, cinco de paus. A carta do quebra-pau, das pessoas sem noção, da briga, da confusão. Dois de copas é uma aliança. Tem alguém aqui que se uniu com alguém que é assim, sabe aquela coisa, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? A Imperatriz, Pajem de Copas. Tem uma pessoa aqui que vai tentar. Eu tô sentindo essa Imperatriz aqui como tanto essa pessoa reconhecendo algo muito genuíno na outra, que é o que vai dar coragem para ela tomar esse impulso, porque aqui, gente, não é só uma questão assim, ah, eu desfaço um contrato, não é. Essa pessoa, seja lá o combinado que for aqui, que não é uma coisa pouca, tem alguma coisa aqui que é uma sacanagem, pode até ter implicações legais em relação a isso, nesse contrato, nesse acordo, nesse troço aqui que foi feito. Então, assim, além dela ter coragem para quebrar isso, ela vai ter que ter coragem para ir na direção dessa outra pessoa e pedir desculpa e, sei lá, tentar consertar. Ó, página de copas, rainha de copas. Aqui pode ser uma coisa familiar. O diabo, de novo. Temperança, tá vendo? Três de copas, a força. Tem uma energia de tentar pedir desculpa, de tentar provar a inocência, sabe? Assim, ah, eu não sabia, eu achei que eu estava certo. E rei de paus, eu sinto realmente essa pessoa aqui, tanto sendo movida, olha isso. Tem uma força espiritual aqui, tem um mentor espiritual e realmente, gente, eu sinto um mentor de esquerda. Ou da pessoa que foi prejudicada ou seria prejudicada, mas também a pessoa, uma pessoa desse bololô aqui, sendo tocada, porque ela também será prejudicada. Gente, o louco, ele é uma carta muito positiva e ela tá vindo pra mim como sentido positivo, mas tem uma coisa assim, sabe, do livre-arbítrio? É como se. Por isso que tem paus, ó, tá vendo? Ó, página de paus são as de espadas, que é essa nova visão, sabe? O as de espadas falam muito como se fosse o as da verdade, mas o as de espadas ele é uma nova ideia, é uma nova forma de ver uma situação. É um tipo de resposta. O sol, ó, falei resposta, o sol, clareza, entende? É você ver as coisas com verdade, as coisas como elas são. Então aqui tem um mentor que está tentando chegar nessa pessoa, só que esse mentor, até porque assim, gente, se tem a energia do diabo, essa pessoa aqui, ela pode ser alguém muito envolvida com vícios, sabe, assim, com energias diárias muito densas. Então, a espiritualidade não consegue exatamente chegar assim, porque para você ouvir os recados espirituais precisa-se de sutileza, entende? E não é o caso dessa pessoa aqui. E aí, para finalizar aqui, o que vocês podem falar? Cinco de paus, aqui o bicho vai pegar. Aqui o bicho vai pegar. A roda da fortuna quase virou, mas não virou. As de ouros e a sacerdotisa. O sol e o as de espadas, vindo com a sacerdotisa aqui agora, pode realmente falar. é, A sacerdotisa fala de segredos. Veio a lua, veio de certa forma o sol. Só que a sacerdotisa, ela também diz, para mim, toda vez, além de falar de segredos, a sacerdotisa fala
cita uma pessoa nessa história que sabe, porque a sacerdotisa ela conhece os mistérios. Então eu acho que de certa forma vai mover essa pessoa é que ela, sabe assim, por exemplo, você precisa contar algo para alguém e pedir desculpas para alguém. E aí é muito difícil. Mas quando você sabe que a outra pessoa, de certa forma, já sabe que você fez algo, entende assim o que eu quero dizer? Torna um pouco mais fácil, porque você, assim, seja lá o que for, a pessoa já sabe que você fez, entende? E é isso que eu tô sentindo aqui. E da mesma forma, a sacerdotisa fala de muita intuição. Então aqui tem forças espirituais guiando. Então, por exemplo, gente, é aquilo que eu estava falando. Aqui, que eu estou sentindo, esse pajem de ouros aqui, ele é confiável e tudo mais, né? A característica do pajem de ouros, mas ele é só um pajem. Ele é uma semente, tá vendo? E ele está clarificando esses cinco de espadas com nove. Tem muito arrependimento aqui nessa energia do centro. Então, para mim, essa energia aqui é algo que não. Por mais que se materialize, essa pessoa toque nisso, tá vendo? Aqui tem sete ouros, aqui tem uma pessoa com um. Então, assim, você vê esse monte de ouro aqui, você fala, nossa, quanto dinheiro. Só que no fim você vai pegar um, você não vai pegar isso tudo, compreende? Então, no fim das contas, não é muita coisa. E aí, intuitivamente, eu tô sentindo assim, olha, você não vai ter isso aqui, você não vai ter esse 10 de copas. Mas você tem uma outra oportunidade, você tem um outro caminho, que é esse louco que eu falei. A espiritualidade aqui está tentando mostrar para alguém um outro caminho e pode ser até mesmo de ganhar dinheiro, tá? Talvez, assim, talvez isso aqui não seja para com alguém também. Pode ser uma pessoa com ela mesma. Algo que ela faz para ganhar dinheiro que não é legal, que pode envolver passar a perna nos outros, dar golpe nos outros, sei lá, eu não sei, gente. Mas aqui é a espiritualidade e aqui, gente, é o julgamento, ó. O julgamento, o eremita e a força. Arcanos maiores aqui falando muito dessa questão da consciência, porque a carta da força fala de autocontrole, de domínio próprio. Nesse contexto aqui que eu estou vendo, eu estou sentindo isso. O eremita, gente, vocês estão ouvindo o barulho para depois ninguém falar que eu fico de zoeira? Eu cheguei aqui ontem, olha só o barulho que está aqui na frente da minha casa. Vocês estão compreendendo o que eu falo, gente? Vocês compreendem o que eu falo? E aí, aqui, o julgamento fala também dessa chamada que a espiritualidade faz para você revisar aquilo que você já viveu lá no passado. Tudo que você fez, sabe quando dizem que os nossos pecados no dia do julgamento passam na frente do telão? É tipo isso aqui. E o eremita, ele também é o que se ilumina. O eremita, ele larga a mão, ele abre mão, muitas vezes, de coisas materiais, de estar no convívio de outras pessoas, para poder se iluminar, para poder passar de nível, para poder ascender a um novo nível de consciência. Então aqui tem uma questão de despertar. Uma pessoa aqui está sendo chamada para um despertar muito grande e eu não sinto que essa pessoa vai ter muita opção não, tá? Porque o julgamento é uma carta muito séria. O julgamento é uma carta muito séria, gente. E o eremita também, ele carrega uma força no sentido de aprendizado muito grande. E aqui, assim, ó, é como se isso. Aqui tem o arcano 8 e o arcano 9. Então aqui eu estou sentindo até que isso já se atrasou, você entendeu? É como se essa pessoa estivesse aqui, ó, ainda nesse 8, sendo que ela já era para estar nesse 9. Algum aprendizado sobre autocontrole, sobre prudência e até mesmo sobre respeito. Porque, por exemplo, essa mulher aqui, ó, ela tá botando a mão na boca de um leão. E aí
essa carta tem um certo significado. Mas você entende? Você não pode ir lá e botar a mão na boca de um leão. Existe um risco muito alto de fazer isso, né? Eu sinto aqui que não existe uma forma dessa pessoa não sofrer algo, porque essa carta fala de karma. Mas eu sinto que ela vai ter algum tipo de revelação antes de que algo aconteça, para que. Porque de certa forma existe uma inocência aqui em alguém, sabe? Tem muito forte energia aqui de leão, leão, câncer, peixes, virgem. Eu sinto muito câncer, virgem, peixes, leão, Áries. Gente, vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo? A carta do julgamento, para mim, ela tem uma energia de Saturno. Aqui eu acho que tem tipo uma espécie de karma mesmo, gente. Vamos ver uma última coisa aqui. Gente, assim, eu sei que vocês podem olhar e esse barulho também não está me ajudando, né? Que vocês podem falar assim, ah, não, pra mim não tem nada a ver. Eu nunca vi ninguém fazer leitura assim, mas a minha leitura é assim, tá? Então, assim, se você não gosta, eu não posso fazer nada. Se você não tá entendendo, não é pra você, entendeu? Mas pra quem é, você pode ajudar essa pessoa, porque aqui é uma coisa séria, entende? E as minhas leituras, ó, cinco de espadas, você compreende o que eu tô falando, gente? Assim, que não é. Não sei. Gente, olha isso. Cinco de ouros. Entende o que eu tô falando? Aqui, não é a gente que escolhe as cartas que vão sair. A carta voou, ó, cinco de ouros. Aqui tem uma perda inevitável para alguém. Aqui tem uma perda. Cinco de espadas. Aqui tem o karma. E eu sinto que é uma cobrança do povo da rua, tá? E tem muito a ver com fofoca, humilhação, difamação, tem. Mentira. Sabe assim, você sabe o que eu tô pegando aqui? Eu vejo uma pessoa que por conta de um valor muito pequeno pro tamanho da merda, ela entrou aqui em algum tipo, em algum movimento muito tóxico, talvez até fútil, porque o diabo ele pode falar de coisas muito fúteis. Então, assim, às vezes essa pessoa não fez algo errado para alimentar um filho, para comprar, sabe? Foi para usar droga, foi para sair, foi para beber, foi para coisas fúteis, para comprar uma camisa. Tá me vindo muito isso. A torre. O dependurado. E o três de espadas. Eu sinto que a intenção era deixar. Realmente aqui tem uma coisa de exposição, de humilhação. Se essa pessoa não fez, essa era a intenção, porque aqui tem a torre, né? A torre, gente, fala de intervenção divina. Eu vou falar pra vocês, de torre, eu entendo. Já passei por muitas torres. A torre é quando toda uma realidade conhecida se desfaz. Toda, toda. Tudo, por exemplo, se você tem uma torre na sua vida amorosa,
com alguém, você conhece alguém, você está há 20 anos, vem uma torre. É assim, tudo aquilo se desfaz. É como se toda a ilusão, toda a mentira, é como se você visse a pessoa, é como não, é isso. Você vê a pessoa exatamente como ela é. Sabe, assim, quando você acha que a pessoa trabalha numa coisa e a pessoa trabalha na outra, que a pessoa é fiel e ela não é, que ela sempre vai jogar futebol com os amigos e na verdade ela está indo para um puteiro, por exemplo, entendeu? A torre é, assim, é a intervenção divina, então muitas vezes pode falar de livramento. Então eu não sei se aqui essa pessoa conseguiu fazer isso ou se ela foi impedida. E lembra que eu falei a carta do diabo estava aqui recorrentemente? Ó, 3 de espadas mais 12, 15, a carta do diabo. Aqui a carta 16. Eu sinto que essa pessoa não conseguiu fazer. Eu sinto que ela foi impedida de fazer o que ela ia fazer aqui. Como eu disse, talvez por uma cobrança que eu te falei do povo da rua, tá? Mas aqui a torre é a única energia que destrói a força das correntes do diabo. O, o dependurado fala de ver uma situação por um outro ângulo também. Então, eu vejo aqui a espiritualidade trazendo uma história à tona aqui, tá? Ou para essa pessoa específico, que é o que vai fazer ela se movimentar para uma nova direção, porque a casa que vai cair, gente, a torre não é a torre e o julgamento que estava aqui antes não é uma energia bonita. E ou essa pessoa, ela já entendeu isso, ela já está vendo aqui alguma coisa que ela fez muito errado, muito errado. Aqui tem uma coisa que não é justa. Ó, o seis de espadas, tá vendo? Três de espadas, que é o dar as costas. Olha aqui, o diabo. Entende? Então aqui tem essa situação de eu- alguém revisitando uma história, revisitando uma situação e entendendo que eu ouvi desnecessário. O que ela fez foi desnecessário, foi demais. Não tinha necessidade aqui, não tinha o porquê. E que não vai valer a pena, porque, como eu estou te falando, a torre é assim, gente, é algo que é reduzido a nada. Não sobra nada. A torre você destrói tudo para reconstruir do zero. E com aquela energia de 5 de ouros, alguém aqui pode realmente. É porque assim, né, não dá para saber. Mas o 5 de ouros, como a torre, é uma energia assim, da pessoa que sabe quando vem essas enchentes, que as pessoas perdem a casa? Que cai um barranco e a pessoa não tem mais como morar naquele lugar, sabe? Tipo igual aconteceu em Petrópolis, coisas assim. Eventos, a torre fala de eventos repentinos, então são eventos que vêm muito rápido e que você não espera assim, entende? Então com aquela energia de 5 de ouros aqui, pode ser realmente uma coisa que acontece que a pessoa não tem nem para onde ir, não tem, sabe? Não tem com quem contar. Então, ou foi isso que ela fez, ou é isso que está para acontecer, caso essa pessoa não retroceda em uma situação. Tem uma coisa aqui que não é legal. A força, ó, o que que eu falei? Autocontrole aqui. Aqui é os mentores espirituais, ó, pegando uma situação aqui que está fora de controle. Quatro de espadas. E é isso aí, gente. Para quem para quem não é, ó, cinco de copas, a carta do arrependimento. Alguém vai se arrepender aqui de alguma situação. Sete de copas, a carta das ilusões. Quatro de espadas. Aqui eles estão falando que não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil para essa pessoa. É alguém que vai ficar entre a cruz e a espada. A justiça. Nada mais, nada menos que a justiça. Gente, olha isso. Oito de espadas. O que que eu falei? A pessoa amarrada, vendada entre a cruz e a espada. Você tá vendo? A justiça de um lado é o que eu falei. Aqui tem uma questão, o mundo. Ó, o mundo fala de ciclos sendo finalizados, de algo que precisa acabar. E são dois arcanos maiores. Algo que precisa acabar
porque já deu a hora. E aqui, ó, dá 32. A gente sabe que dezembro não tem 32, mas ele tem 31. Então, o que que seria o 32 aqui? Talvez até o fim do ano isso aqui tem que acontecer. Talvez isso aqui até o fim do ano precise acontecer. Sete de copas, oito de espadas. Eu falei entre a cruz e a espada. Você tá vendo aqui, ó? É uma pessoa que não sabe o que fazer. Mas aqui ela veio invertida. Então, a espiritualidade, um mentor, tá ali, ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, sai. E eu tô vendo muito que é assim, sai disso, para com isso, não faz isso. Porque aqui, ó, é uma pessoa iludida. Tá vendo? Aqui, ó, se você for ver, todas por fora, todas as taças são de ouro, mas por dentro, ó, um tem uma cobra, um tem um dragão, um tem tesouros, um tem aquele bicho ali que parece um fantasma, um tem um castelo. Então, o que você vê por fora não é o que está dentro. E tá longe, assim, né? Tá distante. A justiça. Para finalizar, 10 de ouros. Ó, tá vendo? Eu vejo 10 de ouros. O 10 de ouros, o 10 de copas veio invertido. Então é justamente aquilo que eu falei. Aqui, o mentor dessa pessoa, a espiritualidade dessa pessoa, seja lá qual o que ela acredita, tá fazendo que ela abra mão de um 10 de copas, daquilo que na cabeça dela, porque o 10 de copas, copas são as emoções, gente. Então, muitas, aquela ideia, ó, as ilusões aqui e a prisão mental aqui, ó. Aqui pode falar de crenças limitantes, padrões que a gente traz de família. A casa 8 é a casa de escorpião, então fala de sexualidade, fala do dinheiro, fontes de renda de dinheiro que muitas vezes não são as fontes convencionais. Então pode falar de dinheiro de crimes, inclusive, entende? Propina, fala de tabus sexuais também, a Casa 8 fala da sexualidade, de tabus, enfim. Então, por exemplo, a prostituição seria uma forma desse dinheiro não convencional, então essa pessoa pode estar no meio disso aqui também. E aí aqui, ó, o 10 de ouros, o que que é o 10 de ouros? Ele é uma carta que fala de algo sólido. Ele tem a mesma ideia do 10 de copas, só que o 10 de copas é aquilo que eu imagino, que eu idealizo. O 10 de ouros não é o que eu idealizo, é o que eu tenho na mão, entende? Porque o 10 de copas, a vida dos sonhos, ela se desfaz, ó, assim, entende? Quando você está muito pautado nas ilusões, das emoções, daquilo que você está sentindo, ai, que isso aqui tá gostoso, isso aqui tá maravilhoso, vem um vento, ó, acabou, porque não tem nada sólido. Como eu falei, a torre, ela caiu aqui, o diabo estava aqui, ó, insistentemente. Então aqui é uma energia de aprisionamento. Talvez essa pessoa até tenta sair disso, mas algo puxa ela de volta. Entende? E eu estou sentindo muito uma questão emocional, talvez um trauma, porque saiu muitas cartas de Copa, a Lua, a 10 de Copas, carta de família, então pode ser alguém que não teve uma experiência familiar muito boa, que não teve uma experiência social muito boa, entende? Assim, que não teve muitos amigos, porque como essa carta aqui ela fala um pouco às vezes de situações, sabe, de bullying, de pessoas que se sentem. Gente, eu falo, eu apesar de tudo, eu sempre fui uma pessoa muito querida, apesar de estar acontecendo isso, e assim, de eu ter vindo de uma família muito difícil, do meu pai ter feito muitas coisas e tudo mais, mas o meu pai me sentia fazer querido também, entende assim? Então, por mais que eu tive muito problema familiar, eu não me sinto assim uma pessoa que cresceu sem amor, entende? Eu sinto que eu cresci sem apoio. Eu não tive muito apoio. Tudo na minha vida desde criança, eu tive que correr atrás. Mas eu me senti amado pelos meus tios, pelos meus primos, sabe? Eu tive essa coisa familiar. Sempre os lugares que eu chegava, as pessoas, ai, você veio, entende? Mas é sobre isso. Eu acho que tudo é a forma
como você consegue lidar com, não é o que os outros fazem, né? É o que a gente, é a preparação que a gente tem para lidar com algumas coisas que às vezes você tem e eu não tenho, outra pessoa tem e você não tem e eu não tenho, né? Eu tenho e você não tem. Só que no final de tudo, é o que eu tô falando, eu sinto que essa pessoa ela vai se desamarrar disso aqui e ela vai chegar nesse 10 de ouros. E eu não tô sentindo assim o 10 de ouro, o 10 de ouro a gente pode falar de muito dinheiro, mas eu não tô sentindo o 10 de ouros aqui falando de dinheiro, tá? Eu tô sentindo falando muito mais no sentido de é, daquilo que é importante, daquilo que importa, sabe? Aquilo que é importante na vida. Não é aquele 10 de copas que é cheio de ilusão. É o 10 de ouros que é a comunidade no sentido dos valores, entende? Não o valor material, mas o quanto essas relações agregam para mim como pessoa, o quão seguro eu me sinto, porque o 10 de ouros é segurança. Então aqui a gente está falando de uma vida, de relações, de interações que valem a pena, assim, que agregam, sabe, que somam. E se isso aqui, gente, estiver envolvendo um documento, um papel, coisa na justiça aqui, eu sinto, ó, essa pessoa aqui, porque, gente, são cartas muito sérias, não sou eu que estou falando. Esse 8 de ouros, esse oito, nossa, 8 de ouros, por quê? Esse 8 de, ó, o 8 de ouros está aqui. Você tá vendo, gente, como que é? Esse 8 de espadas invertido, para mim, pode ser até alguém, gente, que vai tentar escapar aqui de uma situação de prisão. Porque tinham dependurado o 3 de copas, porque pode ser aqui, eu tô sentindo uma coisa assim, de que, assim, vai sobrar pra mim. Sabe aquela coisa do o lado mais forte arrebenta? Arrebenta para o lado mais forte. Então, quando isso aqui começar a desabar, que eu sinto que já está acontecendo, vai ser assim, a gente vai combinar aqui, tem uma coisa dessa aqui. Vai todo mundo combinar de, ó, botar no seu. Vai todo mundo falar que foi você. Vamos combinar aqui e dizer que foi fulano. Ou foi isso que fizeram lá atrás. Entende? Só que eu vejo uma pessoa, pelo menos aqui. O que eu estou vendo aqui, eu vejo uma pessoa, uma. Não estou vendo mais de uma. Eu estou vendo uma pessoa que vai, ó, acordar aqui e tomar uma atitude certa. E eu sei, gente, que muita gente deve estar achando que eu estou falando de mim e da minha situação, mas eu não sei por que eles estão mandando fazer esse vídeo, entende? Tanto que eu nunca fiz. É o primeiro vídeo que eu vou fazer hoje, mas eles pediram para fazer. Então, isso aqui é o que eu comecei falando. Se não é para você, respeita, porque a sua vida pode estar, cara, muito boa, mas para alguém, como já foi para mim, isso aqui pode ser a salvação da vida dela, entende? Então, se você acha isso aqui uma palhaçada, se para você isso aqui não significa nada, e não está batendo nada, não tem problema, gente. Porque não é para ter 50 mil visualizações esse vídeo. Tanto que, ó, eu nem arrumei nada aqui, eu tô sem camisa, do jeito que eu tava aqui trabalhando, eu parei para fazer. Entendeu? Isso aqui, se a pessoa que é a endereçada desse vídeo, se chegar até nela, meu trabalho tá feito. Entende? Eu cumpri a minha obrigação com a minha espiritualidade, com a minha ancestralidade. E como eu digo, como eu disse, não é querendo like, gente, não é querendo vídeo, não é querendo visualização, você entende? Porque graças a Deus eu já trabalho. Então eu não preciso e eu não estou cobrando nada para fazer isso aqui, entendeu? E problema eu já tenho demais. Então a última coisa que eu iria fazer agora, nesse momento, olha só, a qualidade da câmera compreende, não tem sentido. A última coisa que eu faria agora é fazer algo que eu vou botar na internet que eu sei, sabe, que as pessoas vão fazer coisas, mas não tem problema, não me importa, tá? Então, beijos.